Senhor Deus e Pai, obrigado, amado Senhor Jesus Cristo, porque mais um dia o Senhor nos concedeu, meu Deus. Somos gratos a Ti, meu Deus, por essa oportunidade de estarmos aqui na Sua casa, cultuando, meu Deus, louvando e engrandecendo o Seu santo nome, Senhor. Obrigado, Deus amado, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, tem nos fortalecido, tem, meu Pai, nos mantido de pé, Senhor. Obrigado, Pai, que o Senhor venha nos abençoar em tudo que venhamos fazer aqui essa noite, meu Deus, porque tudo que estamos aqui nessa noite fazendo é para glorificar e honrar o Seu santo nome. Seja conosco, meu Deus, a cada dia. Fale com nós através dos Seus louvores, meu Deus, através do Seu mensageiro da noite, Senhor, o nosso pastor, meu Deus. Seja conosco a cada dia, nos fortaleça, aumente a nossa fé a cada dia, Senhor. É o que nós te pedimos nessa noite, em nome de Jesus, o Seu Filho, e que nossas vidas sejam abençoadas através da Sua palavra. Somos gratos a Ti hoje e sempre. Amém e amém. Sejas meu universo, não quero dar-te só um pouco do meu tempo, não quero dar-te um dia apenas da semana. Sejas meu universo, não quero dar-te as palavras como gotas, quero que saia um dilúvio de bênçãos da minha boca. Que sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo, que enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e o teu poder sejam alimento. Jesus, esse é o meu desejo. Sejas meu universo. Não quero dar-te só uma parte dos meus anos. Te quero dono do meu tempo e dos meus planos. Sejas meu universo. Não quero a minha vontade, quero agradar-te. E cada sonho que há em mim, quero entregar-te. Que sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo, que enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e o teu poder sejam alimento. Jesus, esse é o meu desejo. Sejas meu universo. Boa noite a você que nos assiste. Obrigado por você estar aí, por ter tirado esse tempo, estar aqui conosco para glorificar o nosso santo Deus, para glorificar e engrandecer aquele no qual nos deu a oportunidade e nos permitiu que até aqui, até esse momento, nós pudemos estar. Obrigado a Deus pela sua vida, que pôde estar aí nessa noite, que pôde estar aí agora nesse momento conosco, cultuando a Deus. E essa noite é uma noite especial, porque nós estaremos essa noite agora, esse domingo, comemorando o Dia dos Pais. Então nós estamos oferecendo um culto de ação, um culto de louvor, né, pelo Dia dos Pais, pelos nossos pais, né, por tudo que eles têm nos proporcionado, aqueles que é responsável por nós termos chegado até aqui, por estarmos aqui essa noite. O nosso Pai Celestial, que está no céu, aquele que nos permitiu de estarmos aqui, e o nosso Pai,
de sangue, porque até aqui Ele nos ensinou para que possamos estar aqui nesse momento. E eu quero deixar de imediato para os irmãos uma palavra que fica em Provérbios, capítulo 23, o versículo 24 e o versículo de número 25, que vai nos falar assim: o pai de um justo fica muito feliz, e quem gerar um filho sábio terá nele a sua alegria. Dê essa alegria ao seu pai e à sua mãe, e que se encha de felicidade aquele que o deu à luz. Uma bela palavra que o livro de Provérbios nos deixa aqui nessa noite, para nós iniciarmos já, para nós refletirmos, para nós meditarmos já de imediato durante toda a nossa programação no qual estaremos aqui nessa noite. E para você que está nos assistindo, eu quero também deixar para a nossa programação durante a semana. Nós temos toda quinta-feira uma live com o nosso pastor Ruminique, um homem de Deus, um instrumento do Senhor, no qual traz um aprendizado muito grande da palavra do Senhor para nossas vidas. A partir das 19 horas, através do Facebook, toda quinta-feira, nós temos essa live com o nosso pastor. E ao domingo, às 18 horas, nós temos um culto infantil, no qual ele é preparado com todo carinho, com toda dedicação para o seu filho, trazendo aprendizado, conhecimento da palavra do nosso Deus para o seu filho, para edificar a vida do seu filho desde criança. E também, às 19 horas, ao domingo, nós temos o nosso culto de louvor e adoração ao nosso Senhor Jesus Cristo, no qual estamos hoje aqui, nesse momento, agora. E também a você, dizimista e ofertante da nossa igreja, você que queira ofertar também, não sou da igreja, eu queria fazer uma oferta para a igreja, está aqui embaixo o número da conta do banco, a agência, a conta aqui, você pode estar fazendo você pode estar contribuindo através do depósito bancário, tá? Ou através também do nosso tesoureiro, assim como ficar mais fácil para os irmãos, e assim como Deus tocar no seu coração. Veja o que facilita mais para os irmãos. E eu quero também convidar o nosso pastor, no qual estará trazendo um comunicado para todos nós aqui nessa noite. Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua família. Estou aqui para trazer um breve comunicado. Nós vamos estar iniciando, a partir deste domingo, nós vamos estar iniciando um curso básico de teologia. Então, você que tem o desejo de estudar teologia, é um curso totalmente gratuito, é um curso em parceria com a Rádio Transmundial e a Faculdade Teológica de São Paulo, que está sendo disponibilizado através do YouTube. Nós vamos estar disponibilizando durante toda a semana também no grupo de WhatsApp da nossa igreja. Então, você que está assistindo, se você tem o desejo de fazer um curso de teologia básico, você pode estar também entrando em contato conosco. É um curso que está aberto através da plataforma do YouTube, então você vai poder ser abençoado através desse curso. Serão cerca de 10 módulos, cada um desse módulo vai ser tratado uma matéria com diversos professores, cada uma dessas matérias com cerca de 24 aulas, com cada uma dessas aulas com 12 minutos, cerca de 12 minutos. Então você pode aprender muito em pouco tempo, e isso com a comodidade de ser 100% online e também 100% gratuito. Então, a partir desse domingo, nós já vamos estar postando também no grupo de WhatsApp da nossa igreja, e já está também disponível também no YouTube, através da Rádio Transmundial. Você pode acessar também através da Rádio Transmundial. Já temos algumas aulas disponíveis ali, cerca de 5 aulas já estão disponíveis, e você vai poder fazer e participar desse curso de teologia, um curso básico de teologia. Que Deus abençoe as nossas vidas, que possamos continuar crescendo no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmão Gerson. E agora eu quero convidar os irmãos para que possam estar abrindo as vossas Bíblias em Lucas capítulo de número 15, do versículo de número 1 ao versículo de número 10. Lucas capítulo 15, do versículo de número 1 ao versículo de número 10. Enquanto você abre sua Bíblia,
eu quero convidar você a compartilhar esse link conosco, a compartilhar esse link através do seu WhatsApp, né, mandar mensagem para os seus amigos, irmãos, parentes de outras localidades. Eu tenho certeza que a palavra de Deus irá edificar e transformar a vida daqueles no qual puderem ter a oportunidade de ouvi-la. Lucas, capítulo de número 15, versículo de número 1 ao versículo de número 10. Estaremos fazendo uma leitura responsiva. Estou brincando. Isso é uma maneira que a gente, quando tinha a oportunidade de estarmos cultuando aqui presencialmente, né, a gente sempre fala que iríamos fazer uma leitura responsiva. Como que eu vou ler aqui e você ir, mas você pode ler me acompanhando, tá? Vai ser Lucas capítulo 15, versículo de número 1 ao versículo de número 10. Amém? Diz assim: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para ouvir. Os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhe contou esta parábola: qual de vocês é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? E quando a encontra, põe-se sobre os ombros, cheio de alegria. E indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegre-se comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo a vocês que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a lamparina, varre a casa e a procura com muito empenho até encontrá-la? E quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrem-se comigo, porque achei a dracma que tinha perdido. Eu afirmo a vocês que a mesma alegria existe diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Amém? É uma palavra que Deus expõe que verdadeiramente, né, qual de nós perdendo algo, né, não sai à sua procura, né? E eu quero nesse momento agora fazer uma pequena homenagem, né, ao dia dos pais, no qual estamos comemorando hoje. E eu trouxe aqui, né, para poder ilustrar um chapéu, né, no qual antigamente a gente tira o chapéu, né, um meio de, às vezes, se cumprimentar, né, ou tira o chapéu, um meio de você honrar, né, dizer o porquê tira o chapéu, um gesto, né, de estar ali admirando aquela pessoa, né, por tirar o chapéu. E eu quero deixar um texto para os irmãos que diz assim: tirar o chapéu é uma expressão popular da língua portuguesa e significa fato extraordinário que merece homenagem, coisa digna de admiração. A expressão completa é de se tirar o chapéu e está ligada ao gesto de tirar o chapéu para cumprimentar alguém, como sinal de respeito. E nesse Dia dos Pais, nós respeitamos, admiramos e homenageamos os pais da PIB Trajano e todos os pais que estão cultuando a Deus conosco. Tiramos o chapéu para os pais que vencem as dores da vida, para os pais que abrem a mão dos seus sonhos para realizar os sonhos dos seus filhos, aqueles que bem cedo encaram a vida para sustento do seu lar. Tiramos o chapéu para aqueles pais que têm os seus filhos, que têm os seus filhos ao redor da mesa e são bem-aventurados, como no Salmo 128. Tiramos o chapéu para aqueles que fazem do Senhor o seu refúgio e, ao exemplo do Pai Celestial, amam seus filhos incondicionalmente. Nosso parabéns a todos os pais por este dia. E nós não poderíamos deixar, né, aqui da PIB de Trajano, né, a homenagear, né, um pai, no qual eu tenho certeza que ele estará representando, né, todos os nós, pais da PIB
de Trajano de Moraes, não só da PIB, como eu acredito que muitos pais sintam-se representados também por ele aqui na nossa cidade de Trajano de Moraes. E ele, devido a toda essa circunstância, né, da pandemia, ele não pôde estar aqui essa noite, até porque é uma homenagem e é uma surpresa. Mas nós queremos, através do nosso irmão Vinícius, representá-lo, ele aqui essa noite, no qual estaremos passando essa lembrança, estou demorando a falar o nome, né? No qual estaremos passando essa pequena lembrança da PIB, né? Por ele, um pai no qual nós podemos observar não só familiar no seu lar, né, com suas filhas, no meio de convivência nós aqui da PIB, né, de nós aqui na PIB, mas com nós também, que ele é um pai para todos nós, não só para suas filhas, mas para todos nós. E esse pai que nós estamos homenageando essa noite é o nosso irmão Gil Solosa, aquele que nós temos muito carinho, muito respeito, admiração, aquele pai que nos ensina a cada dia aqui na PIB e no qual nós sentimos muita falta, muita saudade dele, né, por não estarmos aqui essa noite. Mas eu tenho certeza que os pais que em casa estão, né, vão se sentir representados por ele essa noite. Aquele no qual a gente pode dizer até que é como o fundador, né, quase do nosso templo, né, porque é aquele que desde o princípio, né, ele praticamente esteve aqui sendo membro dessa igreja, ensinando, né, verdadeiramente como um pai para todos nós que nós temos. Então, eu deixo essa homenagem a você, nosso grande pai Gil Solosa. Amém. Desde já, em nome dele, eu agradeço aí a homenagem a todos. Que Deus abençoe os pais aí que estão nos assistindo e acompanhando esse culto nessa noite. Amém? E eu já desde já agradeço essa primeira parte no qual nós podemos estar juntos aqui, brincando, né, comemorando. Passo a palavra para o Ministério de Louvor e desde já muito obrigado, né, que vocês tenham uma noite abençoada através da palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu também queria, para finalizar, não foi combinado, mas eu queria deixar uma pequena também homenagem ao meu pai, dizer que é uma pessoa muito importante para mim, no qual eu me espelho muito, no qual tem me ensinado, me ensina a cada dia, e que eu possa ser para minhas filhas, né, que eu possa ser um tão pouco do que ele é para a minha vida e para a vida dos meus irmãos. Muito obrigado por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor tem feito ainda em nossa vida, que Deus possa te abençoar, possa prolongar os seus anos por muitos e muitos anos, e que eu digo para o Senhor que eu sou muito feliz por Deus ter me escolhido para ser o seu filho, e ter escolhido por ser o meu pai. Que Deus abençoe a sua vida a cada dia. Um parabéns por esse dia, não só para o Senhor, mas para todos os pais que nos assistem essa noite. Obrigado por essa pequena oportunidade. Amém. Vamos louvar e cantar, exaltar o nome do Deus Todo-Poderoso, que é digno de louvor e honra e adoração. Sempre estar diante de ti, no teu altar, pronto para sentir e receber o teu poder. Além do véu, eu quero estar. Vem fluir a tua unção e transbordar meu coração. Quero pronto estar para seguir e conquistar. Renova a unção sobre mim para profetizar e pregar a libertação e o teu poder para curar as cadeias, quebrar com o agir e o fluir dessa unção. Uma só palavra que Deus manda,
vai fazer a minha vida mudar. Em meio às lutas eu vou triunfar, pois eu sei que é só em Ti confiar. Se o inimigo quiser me combater, não há nada que me faça temer. Não importa o que enfrentarei, com a unção eu imbatível serei. Além do véu eu quero estar. Vem fluir a Tua unção e transbordar meu coração. Quero pronto estar pra seguir e conquistar. É nova unção sobre mim para profetizar e pregar a libertação e o Teu poder para curar as cadeias, quebrar com o agir e o fluir dessa unção. Uma só palavra que Deus manda vai fazer a minha vida mudar. Em meio às lutas eu vou triunfar, pois eu sei que é só em Ti confiar. Se o inimigo quiser me combater, não há nada que me faça temer. Não importa o que enfrentarei, com a unção eu imbatível serei. Com a unção eu imbatível serei. Com a unção eu imbatível serei. Em espírito e em verdade Te adoramos, Te adoramos. Em espírito e em verdade Te adoramos, Te adoramos. Rei dos reis e Senhor, Te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, Te entregamos nosso viver pra Te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é Te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor pra Te adorar e exaltar, ministrando louvor pra Te adorar e exaltar, ministrando louvor. Senhor Deus e Pai, nessa noite entregamos a vida do Teu servo Ruminique, Teu servo pastor Ruminique, em Tuas mãos, para que o Senhor use, Deus, para que ele fale o que o Senhor tem a falar aos nossos corações, para que ele seja a boca do Senhor nessa noite. Já podemos sentir a Sua presença aqui em nosso meio, agora queremos aprender mais de Ti. Que a Sua palavra nos transforme, que a Sua palavra nos mude e nos faça novo homem, nova mulher, nova criatura.
no nome de Jesus, que sejamos edificados pela sua palavra. Usa seu servo nessa noite, para honra e glória do teu santo, poderoso e bendito nome. No nome de Jesus oramos. Amém, amém e amém. Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua família. Que bom podermos nos reunirmos nos lares, podermos nos reunir nessa noite para adorar aquele que vive e reina para tudo sempre, o Senhor Jesus Cristo. E hoje nós estamos aqui reunidos num culto de gratidão ao Senhor pelo Dia dos Pais. E eu quero, antes de mais nada, parabenizar cada pai pelo seu dia. Nós louvamos a Deus, bendizemos ao Pai dos pais, pela vida de cada pai, pela vida de cada um de vocês, pais, que estão participando nesse momento desse culto de adoração ao Senhor. Nós agradecemos a Deus pelo trabalho, pelo amor, pelo cuidado, pelo ensino que vocês nos deram a cada um dos seus filhos, a cada um de nós, filhos. E esse é um culto de exaltação ao Senhor, de gratidão pela vida dos pais. Eu quero desde já agradecer a Deus e honrar, o meu pai, aquele que o Senhor colocou na minha vida. Eu quero dizer, que do meu amor pelo meu pai, pastor Edson, que Deus o abençoe abundantemente nesse momento, nessa noite. Acredito que ele esteja participando desse culto, que Deus abençoe a sua vida, meu pai. Eu quero, nessa noite, quando nós refletimos sobre o Dia dos Pais, eu quero refletir com você, meu irmão, minha irmã, sobre o Pai de misericórdias, ou seja, a parábola do Pai misericordioso. Talvez você conheça essa parábola como a parábola do filho pródigo, mas eu quero nomeá-la como a parábola do Pai misericordioso. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Lucas capítulo 15, versículo 11 ao versículo 32. Lucas capítulo 15, versículo 11 ao versículo 32. Nós já temos refletido, sobre as parábolas de Jesus. Começamos domingo passado a aprendermos sobre algumas das parábolas e aprendemos sobre a parábola do semeador. E hoje vamos estar refletindo brevemente sobre duas parábolas que já foram lidas hoje, através da instrumentalidade do irmão Gerson, a parábola da ovelha perdida e a parábola da dracma perdida, e vamos nos aprofundar na parábola do Pai misericordioso, também conhecido como a parábola do filho pródigo. O Senhor nos permitindo, nós também teremos outras mensagens, uma breve série de mensagens sobre as parábolas de Jesus para as nossas vidas. Lucas 15, verso 11 ao 32, diz a palavra do Senhor o seguinte: Jesus continuou o que, pastor? Ele acabou de contar a parábola da ovelha perdida e da dracma perdida. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a fim de cuidar dos porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome? Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor.
já não sou digno de ser chamado de seu filho, trate-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra Deus diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado de seu filho. O pai, porém, disse aos servos: Tragam depressa a melhor roupa e vistam nele, ponham um anel no dedo dele e sandálias nos pés. Tragam e mate o bezerro gordo. Vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Ora, o filho mais velho estava no campo. Quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo. E ele informou: o seu irmão voltou, e por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Mas ele respondeu ao seu pai: Faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu, mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas, quando veio esse seu filho, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Então o pai respondeu: Meu filho, você está sempre comigo. Tudo que eu tenho é seu. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amém? Vamos orar. Vamos pedir ao Senhor que Ele fale ao nosso coração nessa noite. Obrigado, Senhor, pela leitura da Tua poderosa palavra. Obrigado, Senhor, pela instrumentalidade, ó Pai, do irmão Gerson na direção desse culto, pela vida do irmão Vinícius, do irmão Jonathan, ó Pai, nos direcionando em adoração, facilitando a adoração ao Senhor, ó Deus, para junto da Tua igreja. Obrigado pela vida do irmão Igor, ó Pai, na multimídia, ó Pai. Obrigado, Senhor, por podermos estar aqui para Te adorar. Senhor, nós glorificamos ao Senhor pela vida de cada pai, ó Deus. Hoje que nós oferecemos esse culto para Ti, ó Deus, um culto de ação de graças pelo Dia dos Pais. Muito obrigado, ó Deus, pelos nossos pais. Nós glorificamos e bendizemos ao Senhor e queremos exaltar o Senhor, Pai, através da Tua poderosa palavra. Quando vamos aprender sobre a parábola, ó Pai, do Pai misericordioso, conhecida como a parábola do filho pródigo. Fale ao nosso coração, que possamos, ó Deus, aprender as verdades que o Senhor tem para as nossas vidas, ó Pai, reveladas na Tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Irmãos, quando nós falamos sobre parábolas, nós estamos falando sobre uma história contada. As parábolas foram histórias contadas por Jesus, e essas histórias contêm elementos do dia a dia, sejam profissões, sejam circunstâncias adversas que possam acontecer, e elas têm um objetivo, elas têm um propósito. E qual, pastor? Elas revelam verdades espirituais, verdades morais para a sua vida e para a minha vida. E aí surge uma pergunta: pastor, por que Jesus está contando essa parábola? E nós precisamos responder através das Sagradas Escrituras. E eu quero convidar você a olhar comigo Lucas capítulo 15, versículo 1 ao 3, como já foi lido nessa noite. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para ouvir. Ou seja, Jesus estava ali e as pessoas se aproximavam dele. Quem? Publicanos e pecadores. Publicano eram aqueles judeus que cobravam os impostos dos próprios judeus. Eram empregados do Império Romano. E infelizmente eles também se aproveitavam, eles roubavam. Infelizmente eles tinham a ganância pelo dinheiro, de retirar mais ainda do seu próprio povo que eles faziam parte. Então quem está ali com Jesus? Pecadores, odiados pelo povo. Mas o texto não para aí. Verso 2 do capítulo 15: os fariseus e os escribas murmuravam dizendo:
Este recebe pecadores e come com eles. E aí olha o que diz o verso 3. Então Jesus lhes contou esta parábola. Então note que Jesus está respondendo à situação que está acontecendo. Qual? Dele estar ali junto dos pecadores, dele estar trazendo a mensagem, ele está trazendo a salvação para os pecadores, para aquelas pessoas que estavam ali. E Jesus, ele conta 3 parábolas encarreiradas. E nós precisamos lembrar, irmãos, a missão de Jesus. E Lucas capítulo 19, verso 10, revela, quando Jesus está diante de Zaqueu, um publicano, um pecador, Jesus, ele diz, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Essa é a missão de Jesus, buscar e salvar o que se havia perdido. E aí Jesus, ele conta uma parábola para nos ensinar, para aqueles fariseus, para aqueles mestres da lei, para aqueles que conheciam a palavra, para aqueles que eram os doutores do conhecimento da época, os fariseus e os escribas. E Jesus conta 3 parábolas. A primeira é a parábola da ovelha perdida. E Jesus diz: e qual é o pastor que, tendo 100 ovelhas e perdendo uma, ele não aguarda aquelas 99 num local seguro e ele vai buscar aquela que havia se perdido? E o que Jesus está ensinando para nós, irmãos, é que quando esse pastor ele encontra a ovelha, ele é inundado de uma alegria imensa. E ele não simplesmente traz a ovelha puxando, ele não simplesmente amarra a ovelha, não, ele coloca nos seus ombros. E com a imensa alegria, ele chama os seus vizinhos para festejar com ele, diz a palavra do nosso Deus. Ele reúne aquelas pessoas que estavam ali perto. Por quê? Porque é uma grande alegria, diz aí no versículo 5 e no versículo 6. Ele chama os amigos e os vizinhos para festejar. Por quê, pastor? Porque a ovelha perdida foi encontrada. E olha o que diz o Lucas capítulo 15, verso 7, digo a vocês que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Pastor, quem é Jesus nessa parábola? Jesus é o pastor que veio buscar e salvar a ovelha perdida. E quem é a ovelha perdida, pastor? Somos nós. Jesus veio buscar e salvar o pecador, aquele que estava perdido, e o texto diz que é uma alegria imensa quando um pecador ele se arrepende, mais do que 99 justos que não precisam de arrependimento. Mas Jesus vai para a segunda parábola, que é a parábola da dracma perdida, e Jesus agora é ilustrado por uma personagem que não é agora um pastor, mas é uma mulher. E ela está na sua casa. E ela tinha 10 dracmas. E o que são as dracmas? São moedas de grande valor. E ela perde uma daquelas moedas dentro do seu lar. E diz o texto que ela procura diligentemente. Ela acende a lamparina e ela procura em cada canto da casa até encontrar. E quando ela encontra aquela moeda, ela chama novamente as amigas e as vizinhas. Porque lembra, o pastor chamou os amigos e os vizinhos. E há uma grande alegria, porque ela tinha perdido algo de valor, mas agora ela encontrou. E Jesus está sendo representado, ilustrado por essa mulher. Porque ele veio buscar aquele que estava perdido. Como assim, pastor? Existem pessoas perdidas fora que sabem que estão perdidas, que são representadas pelas ovelhas. Mas existem pessoas perdidas dentro, que não sabem que estão perdidas. Existem pessoas perdidas fora, que estão vivendo uma vida dissoluta, que estão longe do caminho do Senhor, que estão longe de Deus, que não querem nada com Deus, que sabem que estão perdidos,
Mas existem pessoas dentro que estão junto do templo, fazem parte até mesmo de uma igreja local, mas que não sabem que estão perdidas. E essas histórias nos ilustram, nos mostram isso. Mas Jesus, ele vai dar o ápice final. E ele chega a contar essa terceira parábola. A parábola do filho pródigo, ou a parábola do pai misericordioso. E nós temos 3 pontos principais nessa parábola. O primeiro ponto trata do filho pródigo, ou seja, o filho gastador, o filho esbanjador, o filho que se afasta do pai. O segundo ponto da parábola trata do pai misericordioso, o pai gracioso, o pai cheio de amor. E o terceiro ponto trata do filho mais velho, do primogênito, que permanece na casa do pai. E são esses 3 pontos que eu quero abordar com os irmãos nessa noite. O que Jesus tem para falar ao nosso coração? Em primeiro lugar, verso 11 ao verso 13, quero convidar você a manter a sua Bíblia aberta no seu lar. Verso 11 ao verso 13, Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos, o mais moço deles disse ao pai: pai, quero que o Senhor me dê parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Irmãos, o que esse texto está nos ensinando? Todos nós somos um tipo de filho pródigo. Como assim, pastor? Todos nós somos um tipo de filho pródigo. Aqui nós temos a revelação da nossa natureza pecaminosa. O filho pródigo é um símbolo vivo de todo pecador que já viveu, incluindo eu e você que está participando desse culto. Essa é uma frase do pastor John MacArthur. O filho pródigo é um símbolo vivo de todo pecador que já viveu, incluindo eu e você. Está mostrando aquilo que é a natureza humana, aquilo que está no coração do homem. E olha o que diz o verso 14 da palavra do nosso Deus. Depois de ter consumido tudo, quem? O filho pródigo. Aquele que diante do pai, ele pediu algo que não poderia ser pedido, principalmente naquela cultura. Quando o filho pródigo, ele fala: pai, me dá a minha parte da minha herança, significa que ele não quer ter vida com o pai. E a minha parte dos bens. Essa palavra, irmãos, no original é bios, que significa a vida. A minha parte daquilo que o meu pai formou durante toda a vida dele. E o filho mais novo pedir isso, conforme a lei judaica, significa que ele teria direito a 1/3, porque 2/3 era do primogênito. E ele diz: eu quero a minha parte da herança, me dá a minha parte que eu vou embora, eu não quero mais ficar nesse lugar. E ele está dizendo, olha, na prática ele está dizendo o que impede de eu ter as coisas, o Senhor está vivo ainda, pai. É isso que impede. Então eu quero a minha parte, para que eu possa viver do jeito que eu quero. E diz a palavra do Senhor que o pai ele dá. E aí a gente precisa entender uma coisa aqui. Não podemos perder de vista. Para quem que Jesus está contando essa parábola? Para os fariseus, para os escribas, para os mestres da lei, para os conhecedores da palavra de Deus. E mais quem? Para os pecadores, os publicanos que estão ali junto com ele. Essas pessoas estão ouvindo Jesus contar esta parábola. E você fica imaginando como que esses fariseus estão olhando e ouvindo. Como que pode? O filho mais novo pedir isso e o pai dá. O pai ainda deu. E eu fico pensando no filho mais velho que não fez nada. O filho mais velho ainda não entrou na história. O filho mais velho, ele não defende o pai, ele não defende a honra do pai. O filho mais velho não aconselha o seu irmão mais novo. Ele continua na sua. E
E diz a palavra do Senhor, que passados não muitos dias, verso 13, o filho mais moço juntou tudo e partiu para uma terra distante, e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Verso 14, depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país grande fome, e ele começou a passar necessidade. E guarde uma coisa no seu coração, meu irmão, minha irmã. O pecado, ele oferece felicidade, mas entrega tristeza. O pecado, ele oferece vida, mas entrega morte. O pecado, ele oferece esperança, mas entrega destruição. Aquele filho tinha tudo. Aquele filho tinha seu pai e agora está longe do pai. Aquele filho tinha sua família e agora está longe da família. Aquele filho tinha riquezas e agora ele não tem riquezas. E agora ele está passando uma situação dificílima. Mas guarde uma coisa no seu coração: nada acontece por acaso. Deus continua no controle de todas as coisas. Irmãos, por vezes o sofrimento, ele pavimenta a ida do homem até Jesus. Não se esqueça disso. Muitas são as vezes que o sofrimento, ele asfalta o caminho que estava esburacado para que a pessoa olhe para Cristo. Muitas são as vezes que no meio de uma luta, no meio de uma enfermidade, é quando o homem olha para Deus, porque antes ele estava com seus olhos voltados somente para as coisas deste mundo. E diz o texto que depois de ter consumido tudo, verso 14, veio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Aquele que tinha tudo, agora passa necessidades básicas, o alimento diário, uma roupa, um local para se aquecer do frio, para não pegar chuva, uma cama para poder descansar. Agora ele não tem coisas simples do dia a dia. Mas olha o que diz o verso 15. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a fim de cuidar dos porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas. Era um tipo, irmãos, de vagem de uma árvore adocicada, que somente as pessoas daquele tempo muito pobres, mais pobres, comiam, e era um alimento que era dado para os porcos, né? Não é que ele estava comendo lavagem no sentido do que a gente está acostumado hoje. Era um tipo de vagem que tinha naquele tempo, chamado alfarrobas. Então foi pedir trabalho, verso 15, a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a fim de cuidar dos porcos. A ideia aqui do texto é que aquele homem, ele está numa situação tão desesperadora que ele cola em alguém e ele diz para aquela pessoa: olha, eu não saio daqui enquanto você não me der nada. Provavelmente alguém que esbanjou daqueles recursos com ele, e aquele homem não querendo mais ele perto de si, se tornando um incômodo, ele diz: então vai cuidar dos porcos. Só que cuidar de porco para um judeu é a pior coisa que tem, porque o porco para o judeu era um animal imundo, era um animal que não podia se comer. Então apacentar, cuidar de porcos era o pior dos piores trabalhos, era a maior vergonha. E aquele homem que tinha tudo junto da sua família, agora ele está num caso de desonra, numa posição de total desonra, afastado do seu pai, afastado sim de Deus. E diz o texto que ele vai procurar esse trabalho que agora ele tem, mas essa é uma tentativa, e aqui está algo muito importante, de evitar o arrependimento. Ele tentou dar um jeitinho, arrumar alguma forma de não precisar voltar atrás. De repente eu consigo me reerguer, de repente eu consigo reconquistar aquilo que um dia eu tinha, de repente eu consigo voltar a ter o status que eu tinha, a honra que eu tinha. Mas não, o pecado, ele só leva o homem para a destruição. O pecado nos afasta de Deus, o pecado nos afasta do próximo, o pecado nos afasta da nossa real razão de viver. Porque se nós não vivemos para Deus, nós não estamos vivendo de verdade.
E ele começa tentando dar esse jeitinho, mas ele não consegue. A vergonha é ainda maior. E aí diz o verso 17, olha o que acontece no verso 17. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm o pão com fartura, e eu estou aqui morrendo de fome. Note que o texto diz que ele caiu em si. Sabe por quê? Porque o pecado deixa o homem fora de si. O pecado, ele engana o homem. O pecado é tão terrível que ele, além de enganar o homem acha que continua estando certo. Ele engana o homem de diversas maneiras. Ele engana oferecendo coisas que na verdade estão maquiadas, mas que levam à destruição e à morte, ao sofrimento. Ele engana e ele endurece, diz a Bíblia que o pecado endurece o coração do homem, mas diz o texto no versículo 17, caindo em si. E começa, irmãos, agora uma mudança na atitude do filho pródigo. E essa mudança está nos ensinando sobre o arrependimento verdadeiro. Lembre-se que eu disse no início, o filho pródigo é um símbolo vivo de todo pecador que já viveu, incluindo eu e você. Isso significa uma coisa: todos nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Todos nós somos dependentes da misericórdia do Pai. Todos nós somos dependentes da misericórdia de Deus. E olha o que diz o verso 18, versículo 18: vou me arrumar, voltar para meu pai e lhe dizer: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Note que o verdadeiro arrependimento é, em primeiro lugar, entender que você e eu, nós somos pecadores. Aquele que diz que não é pecador, ele faz de Deus, ele fala que Deus é mentiroso, porque a Bíblia nos diz que todos são pecadores. Todos nós nascemos em pecado. Em pecado nós fomos concebidos, diz o Salmo 51. E ele diz: Pai, pequei. Então o primeiro ponto do arrependimento é reconhecer que nós somos pecadores. O segundo ponto é reconhecer que todo pecado é, em primeiro lugar, contra Deus. Pequei contra os céus. É isso que a palavra de Deus está nos ensinando. Versículo 18, olhe na sua Bíblia mais uma vez. Pai, pequei contra Deus. É saber que todo pecado que você e eu nós cometemos primeiro contra Deus. Primeiro é sempre contra Deus. Mas ele diz: e contra o Senhor. Quando nós pecamos, irmãos, nós pecamos contra Deus e nós pecamos também contra o nosso próximo. E ele está confessando o seu pecado, ele está se arrependendo do seu pecado. Irmãos, o verdadeiro arrependimento, ele reconhece a nossa posição diante de Deus. Somos pecadores e necessitamos da misericórdia do Senhor. Verso 19, ainda falando sobre o verdadeiro arrependimento: já não sou digno de ser chamado seu filho, trate-me como um dos seus trabalhadores. O verdadeiro arrependimento, o verdadeiro encontro com Deus envolve reconhecer quem somos. E por isso nós vamos à presença de Deus em oração, arrependidos, com um coração humilde. A nossa cerviz, ela tem que se dobrar. Nós precisamos nos prostrar, nós precisamos nos humilhar. Porque nós reconhecemos que sem Deus nós não somos nada, que nós somos falhos, que nós somos pecadores, que nós somos indignos. E ele reconhece isso, irmãos, diante do Senhor. Verso 19: já não sou digno de ser chamado de seu filho. Que Deus não nos deve nada, mas que nós somos completos devedores. O verdadeiro arrependimento, ele nega a soberba do coração. O filho pródigo, irmãos, ele só tinha uma esperança. Qual, pastor? A esperança dele
era a misericórdia do Pai. A esperança dele era o amor incondicional do Pai. Quando o filho pródigo olhava para si mesmo, ele se via fedendo por causa do pecado, que levou ele para os porcos, uma situação deplorável, desonrosa. A riqueza que ele tinha desperdiçada, longe da presença do Pai, porque ele não queria nada com a família, ele estava longe de Deus. Nos dias atuais ele estava longe da igreja, ele não queria mais estar no meio do povo, ele não queria mais estar no meio da família de Deus. E agora ele só pode contar com uma coisa. O que, pastor? Ele só pode contar verdadeiramente com a misericórdia do Pai. Por isso o filho pródigo, ele representa o pecador verdadeiramente arrependido. Quem? Todo pecador. Todo pecador. Todos nós somos um tipo de filho pródigo. E todos nós, todos sem exceção, só podemos contar com a misericórdia do Pai. Mas olha o que diz o verso 20. E nós chegamos ao segundo ponto dessa parábola. O Pai misericordioso, versículo 20. E arrumando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando o seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado de seu filho. Irmãos, nós temos a atitude do Pai cheio de amor, cheio de misericórdia e de graça. E aqui, irmãos, o Pai, ele está revelando, essa reação do Pai revela o amor de Deus pela sua vida, pela minha vida, pela humanidade. Diz o texto que quando o Pai, ele olha o seu filho ao longe, ele corre em sua direção, porque ele queria alcançar o seu filho antes que ele adentrasse para a fazenda. Por quê, pastor? Por que o Pai, ele toma uma atitude como essa? E aqui tem algo que nós precisamos destacar, irmãos. Um pai, um senhor rico, respeitado naquele tempo, ele nunca iria correr. Pessoas ricas, respeitadas, elas andavam com uma posição firme diante da sociedade. Correr era coisa para servo, correr era coisa para escravo, correr era coisa para a juventude. Mas o texto não diz isso. E eu fico imaginando, irmãos, os fariseus olhando essa situação e pensando: o que esse pai está fazendo? O filho fez tudo errado, tudo. Pensa em alguma coisa certa que o filho mais novo fez. Nada, absolutamente nada. E agora, quando esse filho volta, sem nada, desperdiçou tudo, fez tudo errado, esse pai, ele corre em direção ao filho. E a pergunta que surge é: por que ele correu? E, irmãos, aqui a gente pode imaginar e conjecturar e refletir mesmo nessa palavra. Aquele pai, ele corre porque ele não quer que o seu filho seja escarnecido, seja zombado, seja afrontado. O pai que for envergonhado agora assume a vergonha e corre até o seu filho. Eu não sei se você lembra de alguém, mas quando eu vejo o pai correndo até o filho e assumindo a vergonha do filho para que o filho não seja envergonhado, porque o filho está arrependido e o pai sabe que o filho está arrependido, eu só consigo ver Jesus nessa imagem. Porque quem foi aquele que tomou a nossa vergonha? Quem foi aquele que foi humilhado e ultrajado por causa do seu pecado e do meu pecado? Quem foi aquele que tomou o nosso lugar na cruz do Calvário? Quem foi aquele que foi cuspido no rosto, que foi esbofeteado por causa do seu e do meu pecado? Esse se chama Jesus. É Ele que veio buscar e salvar aquele que estava perdido, é aquele que veio buscar e salvar o filho pródigo, é aquele que veio buscar e salvar todo aquele que verdadeiramente se arrepende e quer ter vida com Ele. Jesus está representado aqui, irmãos, e Ele corre para que aquele filho não seja humilhado, e nós vemos aqui o perdão incondicional. E é algo que você precisa entender e que está implícito nessa passagem.
Como pode, pastor, o pai perdoar, mas ele não pediu nada em troca? Verdade. O filho, ele começa a dizer: pai, pequei contra os céus, pequei contra Deus, pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. E o pai o abraça. E acabou, não tem mais o que falar. Você está perdoado. Você é meu filho amado, você voltou. Você se arrependeu dos seus pecados, eu aceito você. Mas para Deus fazer isso, Deus não pode simplesmente tapar os olhos para o pecado do filho pródigo, porque Ele é justo e Ele honra a sua palavra, e o salário do pecado é a morte. Alguém precisou pagar o preço pelos pecados do filho pródigo, e esse alguém é Jesus Cristo. Por isso que todo aquele que nele crê não perece, mas tem a vida eterna. Por isso que todo aquele que nele crê não entra em juízo, não entra em condenação. Por isso eu não sei se a sua história hoje que você está vivendo, eu não sei se os seus pecados hoje são revelados, se eles estão à mostra de todos, eu não sei talvez qual é o seu vício, mas eu sei que se você se arrepender dos seus pecados, eu sei que o Pai te aceita em Cristo Jesus. E o Pai, Ele assume nesse momento do texto a vergonha daquele filho. E olha o que diz o versículo 22. Versículo 22, o pai, porém, disse aos seus servos: tragam depressa a melhor roupa, vistam ele, põe um anel no seu dedo e dê a eles sandálias nos pés. A melhor roupa daquela época, irmãos, era aquela roupa separada para usar, por exemplo, numa festa de casamento. Não era qualquer pessoa, não, era algo especial. Isso representa um presente de honra para o seu filho. E ele diz: coloca um anel no seu dedo. O anel no dedo, ele tinha o sinete da família. Significa que quando havia um documento, algo que era escrito, se botasse aquele sinete é porque estava assinado, estava decretado. Isso significa que o pai dá autoridade de filho. E só tem um jeito, irmãos, de se tornar filho de Deus: é através de Jesus Cristo. Note a imagem de Cristo Jesus novamente na passagem. E ele diz: ponham sandálias nos pés. As sandálias são o presente na condição de filho. Porque naquele tempo, servos, escravos não usavam sandálias. Quem usavam sandálias eram pessoas com uma boa condição. E o filho diz: coloque sandálias nos pés deles. Irmão, somente Jesus Cristo recebe pecadores arrependidos que estavam na mesma condição do filho pródigo. Eu não sei qual é a sua condição hoje, mas eu sei que se você se arrepender dos seus pecados, Jesus, Ele recebe você. Deus recebe você. Basta que nesse momento você creia e você diga: Senhor, eu não quero viver mais essa vida. Eu quero viver uma nova história. Eu quero verdadeiramente ser filho de Deus. Verso 23 e verso 24. Acontece algo que aconteceu na parábola da dracma perdida e da ovelha perdida. Verso 23 e verso 24. Tragam e mate o bezerro gordo. Vamos comer e festejar. Festa. Porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. A alegria no céu quando um pecador se arrepende, independente de qual seja a situação do pecador. Independente se ele chegou ao ponto de desejar as alfarrobas, os alimentos dos porcos. Independente de se a sua condição seja mais terrível, a mais ultrajante, a mais vergonhosa, independente de qual foi o seu pecado. Quando você se arrepende, pede perdão a Deus e crê em Jesus, o Pai, Ele te abraça. O Pai coloca sandálias nos pés, o Pai coloca a melhor roupa, e para nós a melhor roupa, como diz Apocalipse, um dia nós vamos receber vestes santas, vestes brancas. Com vestes brancas nós andaremos, e somente com essas vestes nós podemos entrar na festa, na boda dos cordeiros, do Cordeiro. O grande casamento da união de Cristo com a igreja para todo sempre, onde haverá esse encontro. Note algo aqui, irmãos, que não pode passar despercebido.
Por que dessa festa, pastor? Esse jovem fez tudo errado. Está festejando o quê? Lembra da parábola do Pai misericordioso? Não estamos festejando o pecado e o erro. Estamos festejando a bondade, a misericórdia, a graça, a demonstração de graça de Deus sobre as nossas vidas. Porque sem a misericórdia do Pai, eu e você e todos nós estaríamos perdidos. Por isso, todos nós dependemos da misericórdia de Deus. E Ele demonstrou que nos ama, dando a vida do seu Filho. Jesus é a graça encarnada, porque Ele morreu a morte de todo aquele que nele crê. E nós caminhamos para o fim, irmãos, versículo 25. Chegamos ao filho mais velho. A hipocrisia do filho mais velho. Ora, o filho mais velho estava no campo, quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças, chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo, e ele informou: o seu irmão voltou, e por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Mas ele respondeu ao seu pai: faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu, mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Verso 30. Mas quando veio esse seu filho, não é o irmão dele, ele não chama de irmão, esse seu filho. Mas quando veio esse seu filho, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostituta, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo, tudo que eu tenho é seu. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque seu irmão estava morto e reviveu, e estava perdido e foi achado. Irmãos, note que o filho mais velho, assim como o irmão mais novo, o filho pródigo, ele não tinha relação com o pai, mesmo tendo permanecido na casa. E o texto revela dois tipos de pecadores: o filho pródigo com o pecado revelado. Mas o texto revela um segundo tipo de pecador: o filho mais velho com o pecado secreto da falsa religiosidade, com o legalismo. Ele estava na mesma casa do pai, mas ele não desfrutava da alegria de estar com o pai. Ele não tinha relacionamento com o pai. Como assim, pastor? O filho mais novo chegou, o pai se encontrou com o filho, o pai está dando uma festa, mas aonde está o filho mais velho? Está no campo. O pai conhecia o filho mais velho, porque o pai, ele sonda os corações. O filho não está ali. Quando o pai, ele é envergonhado pelo filho mais novo, o que o filho mais velho fez para honrar o pai? Nada. Ele continuou quieto. Ele está preocupado com uma coisa, com a posição dele. Ele está preocupado com como as pessoas estão olhando para ele. Ele não está preocupado em agradar o pai. Ele não está preocupado em se relacionar com o pai. Irmão, Jesus está aqui batendo de frente com a frieza e com a hipocrisia no coração dos mestres da lei, dos legalistas, daqueles que se mostravam como religiosos, como homens de Deus, mas que na verdade, no fundo do coração, havia o pecado secreto. Eles tentavam esconder o pecado na sua honra, na sua moral superficial, numa religiosidade de fachada, trazendo para os dias de hoje aqueles que se achavam bons. Eles eram aqueles que se achavam bons e não precisavam da graça. O texto nos mostra dois tipos de pecadores: aqueles que têm o pecado revelado e que todos veem. Mas o texto mostra um outro tipo de pecador: aquele que confia nas suas obras, aquele que confia na sua religiosidade, aquele que confia na sua moral, mas que não bota sua confiança em Jesus. Irmãos, essas duas parábolas, elas estão nos ensinando que ninguém está livre de arrependimento. Ela está nos ensinando que todos nós precisamos da misericórdia do Pai. Note que
Os fariseus estão no início dessas 3 parábolas indignados. Por quê, pastor? Porque Jesus está com os pecadores, comendo com os publicanos. Mas lembre-se da missão de Jesus, ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Lucas 5, 31 e 32. E Jesus respondendo disse: não necessitam de médico os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Jesus veio chamar você e eu ao arrependimento, a crermos nele de todo o coração e entendermos que não existe outra maneira de desfrutarmos da alegria com o Pai que não seja pela fé em Jesus. Nós não podemos nos apegar a nada, achando que por causa daquilo eu estarei no céu. Não, é somente por causa de Cristo. Não é pela quantidade de sermões que eu prego que um dia eu estarei no céu. Não é por causa da quantidade de aconselhamentos que eu faço. Não é por causa das ofertas que eu entrego. Não! É somente por causa de Jesus, porque Ele fez o que eu não consegui fazer, Ele fez o que eu não tive capacidade de fazer por causa do meu pecado. Por isso eu preciso entender que eu sou totalmente dependente da misericórdia do Pai. Eu preciso entender que todos nós, de certa maneira, somos um tipo de filho pródigo, temos uma natureza pecaminosa, e que dependemos totalmente de Jesus. Esse texto termina sem um final. Como assim, pastor? Ele termina dizendo, mas era preciso festejar e alegrar-se, porque esse seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. A pergunta que fica é: qual o final da sua vida? Você quer entrar para a festa com o Pai ou não? Infelizmente, os fariseus escolheram outro caminho, muitos deles. Qual foi o caminho que eles escolheram? Eles não aceitaram. E nós sabemos que Jesus morreu. E eles estavam lá gritando: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Porque eles não aceitaram a graça de Deus, o favor imerecido. Eles não aceitaram a misericórdia do Pai. A minha pergunta para você nessa noite é: você aceita a graça de Deus na sua vida? Você aceita as misericórdias do Senhor sobre a sua vida? Porque não há outro nome no céu e na terra pelo qual que nós sejamos salvos que não seja o nome de Cristo Jesus. Somente pelo nome de Cristo Jesus há salvação. E Jesus está nos ensinando que tanto o filho pródigo quanto o filho mais velho, ambos, eles precisam da misericórdia do Pai. E nessa noite eu quero convidar você, que talvez esteja vivendo como um filho pródigo, quero convidar você a entregar sua vida para Jesus. Talvez você não está como um filho pródigo, mas talvez você esteja numa igreja, mas você estava confiando não em Jesus, na misericórdia dele, mas talvez confiando em algum ato religioso, quando na verdade a única maneira de sermos salvos é através de Cristo Jesus, é através do Pai misericordioso. Ninguém está livre da necessidade de arrependimento. Todos nós precisamos da misericórdia do Pai. Eu quero convidar você a aceitar a Jesus Cristo nessa noite. Talvez você esteja afastado do caminho do Senhor. Talvez você seja um filho pródigo. Mas eu quero dizer para você, quando você se arrepender e crer de todo o seu coração, o Pai, Ele vai te abraçar. Ele vai te receber e vai haver festa. Festa diante dos anjos, festa nos céus, para a honra e glória do Senhor. Que possamos colocar, irmãos, toda a nossa confiança em Deus. Vamos orar, vamos falar com o Senhor. Obrigado a Deus pela Tua palavra. Obrigado porque Tu és o Pai misericordioso. Obrigado pela Tua graça sobre nossas vidas, ó Pai. Ó Deus, que nós venhamos, ó Pai, viver somente para Ti, confiar somente em Ti. Que nunca, ó Pai, venhamos confiar em nossa religiosidade,
mas que venhamos somente, Pai, entender que é pela fé no Senhor Jesus, Pai, a nossa salvação. Nós glorificamos ao Senhor, Pai, e pedimos por cada uma dessas vidas, ó Pai, que estão entregando a vida para o Senhor, que estão voltando, Pai, filhos pródigos que estão voltando para o caminho do Senhor. Pai, que nós venhamos, ó Pai, estar na casa, mas desfrutando da presença do Pai. Nós pedimos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Nós estamos terminando o culto dessa noite. Amém, irmãos? E como é que a gente diz? Mas você pode continuar adorando ao Senhor todos os dias da sua vida. Nesse momento, erga suas mãos para receber a bênção que vem do Senhor. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o eterno Pai, e as santas consolações e a doce comunhão do Espírito Santo de Deus repouse sobre nossas vidas e que juntos possamos dizer amém. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família. Tenham todos uma semana abençoada pelo nosso Deus. E mais uma vez, parabéns a cada pai pelo seu dia.